E o Flamengo está escalado para a partida de hoje contra a Portuguesa pelo Campeonato Carioca. O Mengão tem mudanças na escalação e vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo para essa partida do Campeonato Carioca. Faz o seguinte, chega aqui dando aquela moral, deixando o seu like ajuda demais o trabalho do nosso canal. Se você não está inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte aqui. Todos os dias trazemos para vocês as informações do Flamengo. E corre nos comentários, já coloque o seu palpite para a partida de hoje do Mengão, hein? Vamos então para o vídeo de hoje. Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal da ESPN Brasil, link na descrição. Bora para as notícias do Flamengo. Entra em campo nesta noite é o Flamengo. Embalado pelo título da Supercopa, o Fla vai encarar a Portuguesa a partir das 7 da noite, mas com uma equipe alternativa. Antes da viagem para Uberlândia, local do jogo, Arrascaeta e Bruno Henrique foram homenageados pelo clube pela conquista do 14º título com a camisa rubro-negra. Eles se tornaram os maiores vencedores da história do clube. Bom, a gente fica muito feliz de estar conquistando essa marca pelo clube, que a gente consiga ampliar esse número 14 aí, enquanto a gente estiver aqui. A maior parte dos principais jogadores ficou no Rio de Janeiro se preparando para o clássico contra o Fluminense no próximo sábado. Por outro lado, nomes como Everton Cebolinha, Luiz Araújo e Juninho estão confirmados. Danilo, recém-chegado da Juventus da Itália, deve fazer a sua estreia como titular. Há dois grandes ídolos, dois jogadores históricos desse Flamengo dos últimos anos, com muitas taças. Para os currículos de Arrascaeta e Bruno Henrique. Vamos acompanhar o que disseram os dois. Estão aí desde 2019 levantando taça e fazendo história. Vamos lá. Na parte minha física, eu acredito que aos poucos vou voltar a pegar ritmo, que para mim é o mais importante, porque praticamente tive quase 2 meses sem jogar, parado, então isso é o que me dificultou um pouco. Mas também tenho que entender os prazos que tentar jogar 90 minutos, ver que o joelho fica bem, que não tem problemas. Então a gente vem fazendo todos os passos certinhos, treinando aos poucos, sentindo-me cada vez melhor. Então tomara que a gente, o mais rápido possível, possa estar de volta ajudando meus companheiros. Como falei, estamos em um clube tão grande que a disputa na minha posição é muito alta, cada vez mais forte. Então eu tenho que me preparar muito para voltar a jogar 90 minutos em grande nível. Olha, eu prefiro jogar pelo lado esquerdo, como atacante pelo lado esquerdo ou como ponta pelo lado esquerdo. Essa é a minha prioridade, mas quando o Felipe assumiu a equipe principal, ele veio conversar comigo e me via em outras funções no time ali na frente. E como eu falei, eu estou aqui para poder ajudar, independente quando jogar ou não jogar, ou jogar em outras posições também ali de atacante. Claro que foge um pouquinho da minha característica, jogar de centroavante, mas eu consigo ainda ter benefícios em alguns pontos que o centroavante às vezes não tem, que é a velocidade. Tá aí o Bruno Henrique, a gente tem números. Mais títulos na história do Flamengo. Bruno Henrique e Arrascaeta desde a estreia no time carioca. Bruno Henrique, muito jogo, ó. 282 jogos, com 97 gols e 52 assistências. É participação em gol para Dedéu, como diria Eugênio Leal. O Eugênio não fala isso, não. 2 Libertadores. Quem falava isso aí era Aracide Almeida. Também. É pra Dedéu. É pra Dedéu. É gol pra Chuchu. 2 brasileiros, 2 Copas do Brasil, 3 Supercopas, 1 Recopa e 4 Cariocas. Praticamente os mesmos títulos do Arrascaeta, que tem mais jogos, olha. 293, menos gols, mas não pouco, 73 gols. Agora, olha a assistência do Arrasca. 89 assistências. O que esse cara já deixou de gente na cara do gol, hein? Hein, professor? Fora os que ele fez. Os títulos são os mesmos. Olha lá, deixa eu ver. 2 Conmebol, 2 brasileiros.
É exatamente os mesmos títulos. E em relação aos A títulos... mesma era vitoriosa. Em relação aos títulos, assim, muito rapidamente, ontem eu conversei por telefone com o Roberto Assaf, historiador do Flamengo, que escreveu o Almanaque do Flamengo. Ele contesta que, de repente, sumiram títulos que o clube sempre contou, né? Principalmente a Taça Guanabara e a Taça Rio. A Taça Guanabara, para quem não sabe, houve uma época que ela era até um campeonato à parte. E aí o Zico continuaria sendo com mais títulos, 23, o Júnior com 22, bem mais. Independentemente disso, acho que é um registro importante de se fazer, são dois jogadores já com lugar no panteão da história rubro-negra. Os gols, as assistências, a era que eles marcaram. O próprio Bruno Henrique batizou essa era como era de um outro patamar. O Arrascaeta, isso aí só pelo Flamengo, hein? Se você botar aí o Arrascaeta do Cruzeiro, a sua importância para conquistas como a Copa do Brasil, são dois jogadoraços de se tirar o chapéu, né? São jogadores que qualquer um gostaria de ter tido na sua galeria de ídolos e testemunhas num momento muito feliz da história rubro-negra. Ontem a gente lembrou que o Gerson também é outro, mas o Gerson saiu, né? E quem sai do Flamengo hoje, que seja por 6 meses, já perde título. Porque não é fácil, é uma era muito vitoriosa. Título e possivelmente vaga, né? E vaga do time, né? A gente viu o Arrascaeta falando ali, né? Como aumentou a concorrência na posição dele. O próprio Bruno Henrique passou por isso em muitos momentos, né? E o Arrascaeta precisa se preocupar mesmo com isso. Precisa, Eugênio? Porque me chamou muito a atenção, falei isso aqui segunda-feira, na entrevista do Felipe Luiz, o quanto ele elogiou o Plata. Naquele setor, né? E o Plata está jogando por dentro, né? Porque o Gerson aberto na direita e o Plata por dentro, atrás do Bruno Henrique. Ele falou, não, o Plata, ele conquistou, ele até usou uma expressão... pé na porta, não é? Pé na porta, conquistou a vaga dele no time com o pé na porta. Ele entrega muito. E entregou de novo. Domingo entregou de novo contra o Botafogo. Então o Arrascaeta, é claro, tem... O Felipe Luiz conhece o Arrascaeta. Se ele tiver inteiro, ele volta também colocando o pé na porta do... Ele precisa... Exatamente. A questão é o Arrascaeta estar inteiro. Tecnicamente é um jogador maravilhoso. Mas agora passou por período aí de 2 meses parado para tentar se recuperar e tal. Mas a gente vai pegar aí... Já são 6 anos, né? Desde 2019. Pelo menos de 2022 para cá, o Arrascaeta é um jogador muito inconstante fisicamente. Ele vai e volta, machuca, não consegue jogar 90 minutos e tal. E esse Flamengo de hoje é um Flamengo que exige muito fisicamente. O Felipe Luiz, que é um time marcando, um time pressionando saída de bola, sufocando o adversário. E o Arrascaeta tem que estar pronto para fazer isso, e não é exatamente uma característica dele. Por isso eu deixo, claro, é um jogador maravilhoso com a bola no pé, e imagino que o Felipe vá ter alguma alternativa para aproveitar a qualidade dele. Mas nesse momento ele sabe que vai precisar estar bem, em boa forma para jogar. E aí, diga, Mari. Não, só para completar isso do Arrascaeta, e aí é o que o ser humano menos controla, né? Ele tem tudo a seu favor ali, a seu dispor para fisicamente estar bem, mas às vezes o corpo já não responde da maneira como respondeu num determinado momento. Então, a única coisa que de fato hoje impede o Arrascaeta de retornar como 100% titular e ter essa sequência é o corpo dele, que tecnicamente é melhor. Isso aconteceu com o Diego, aconteceu com o Everton Ribeiro, só que no caso específico do Arrascaeta tem isso que o Eugênio lembrou. Ele nunca foi esse cara. Ele nunca foi esse cara do combate. Ele tem outras valências. Você conta com a Arrascaeta para outro momento. E é curioso, porque é justo no momento que ele recebe a 10, né? Recebeu a 10 do Zico e tal. E a última cartada de Landim. Era um 10 sem a 10, e agora, quando ele tem a 10, ele não é o 10. Né? Pelo menos não é o 10 com a sequência que se esperaria dele. Está com 30 anos só o Arrascaeta. Eu digo só porque, pô... Não, jovem. Padrões atuais é jovem. Faz 31 em junho, dia 1º de junho. O Bruno Henrique já está com quantos? 34, é isso? Vou checar aqui. Vê aí. É isso? Acho que é 34. Só que fisicamente muito mais inteiro. Não é questão da idade, é da resposta que ele consegue dar em campo. E o Bruno Henrique destacou, falou bastante ali na entrevista sobre o que a gente já sabe, mas ele voltou a falar sobre isso. E ele deixou claro, a preferência dele é jogar ainda na ponta esquerda. Mas hoje a opção é... Enquanto não tiver Pedro...
Só volta para a ponta esquerda quando tiver Pedro. Não, e outra, a concorrência na ponta esquerda é muito maior. Também. 34 anos mesmo, o Bruno Henrique faz 35 em dezembro. É um jogador ainda de muita velocidade, muita força, muita movimentação. Ele provou isso mais uma vez no domingo, né? O quanto que ele pressionou saída de bola do John ali, forçando o John a cometer vários erros de passe, porque ele estava ali pressionando, marcando em cima o tempo todo. Se o Arrascaeta conseguir fazer isso, né, como o Plata está entregando, aí ele ganha de novo a posição do time sem muito esforço, porque tecnicamente ele é descomunal. Só que hoje o futebol mundial é cada vez mais isso, né? Você conseguir jogar sem a bola. O time coletivamente saber jogar sem a bola. E aproveitar o momento que tem a bola para usar a qualidade que tem o Arrascaeta, né? Aí que o jogador se valoriza. Só que tem que estar pronto para os dois momentos. Essa questão dos títulos, Eugênio, o professor lembrou, e eu vi muita gente falando sobre isso ontem, porque ficou esse assunto. O Arrascaeta, o Bruno Henrique, agora são os que têm mais títulos, tal, e aí eu vi rubro-negros históricos, tal, realmente debatendo isso. Não, mas e os títulos lá do Zico, do Júnior, vão tirar a Taça Guanabara? Como é que é essa discussão? Essa discussão, se o professor Celso Zelt falou, foi o Roberto Assaf que você conversou? Se o Assaf falou, não tem discussão. Os caras são os papas, eles é que sabem tudo do futebol, em termos de pesquisa, de terem vivido. A questão toda é essa, né, Bel? Sem querer fazer aqui, promover um choque de gerações. Meu filho tem 12 anos, meu filho está vivendo o agora. Ele está acompanhando o momento de agora. Ele não viveu lá os anos 80 para entender como funcionava o futebol naquela época, anos 70 e 80. Por exemplo, o Flamengo, em 79, foi 2 vezes campeão estadual. Foram 2 títulos. Então, como assim? Porque aconteceram 2 campeonatos estaduais. Meu Deus. No Rio de Janeiro, em 79. Ele é 30 em 78, 79, 79. Então, mas isso aí época, conta. São 2 títulos, não só. Se eu estou enganado, se eu estou com uma falha aqui de memória, era comemorado, volta olímpica, Taça Guanabara, mas era o primeiro turno. A partir de... Há momentos e momentos. Jogava contra o campeão da Taça Rio, que era o segundo turno, a Taça Guanabara existe até hoje. E ela hoje tem uma outra dinâmica, um outro peso, uma outra representatividade. Foi mudando ao longo do tempo. Ela foi criada, antes de tudo, para indicar o representante carioca na Taça Brasil. Isso até 71. 72... Quando existia o estado da Guanabara. Isso. Ela vem do estado da Guanabara. Em 72 ela passa a ser o turno. Indicava o representante carioca na Copa do Brasil. Era um título à parte. E o que pega é o seguinte, sempre foi contado. E o próprio clube está desconsiderando algo que ele sempre considerou. Nessa coisa do contexto que o Eugênio falou, da minha conversa com o Assaf, e o Assaf falou também com o Mauro César, que publicou um grande texto do Assaf no blog dele, só para dar um exemplo de contexto, a decisão da Taça Guanabara de 70, entre Flamengo e Fluminense, tinha mais de 90 mil pessoas no Maracanã concorrendo com o jogo de abertura da Copa do Mundo de 70, entre México e União Soviética, que estava sendo transmitido. Então, sempre era a primeira vez que tinha transmissão, não era de Copa do Mundo? Sim, e 90 mil pessoas estavam no Maracanã para ver o Fla-Flu. Então, esse peso do contexto, que isso significava para as pessoas na época, isso é muito importante. O estadual mesmo, que hoje em dia é desvalorizado, ele em muitos momentos foi a competição mais importante para muitos clubes. O que era o nosso mundo. O importante é não invalidar a história, que era o nosso mundo. O importante é não invalidar a história. A história, ela continua existindo. O título do gol do Basílio, já que a gente está aqui em São Paulo, é um dos títulos mais importantes da história do Corinthians. Exato. Se não for mais, né? Se não for mais importante. Porque você tem, em São Paulo, tentou-se fazer uma Taça Cidade de São Paulo. Teve em 77, que o Botafogo Ribeirão ganhou do São Paulo, empatando no Morumbi. E teve a de 78, Corinthians e Santos, aquele jogo histórico que o Sócrates dá aquele passe de calcanhar para o Palinha. O Corinthians ganhou de 1-0. Mas em São Paulo, nunca pegou como pegou a Taça Guanabara. A Taça Guanabara era muito importante. E tem esse aspecto que o Assaf levanta. O próprio clube sempre, não só o Flamengo, o Botafogo foi o Bibi de 67, 68.
Os botafoguenses se orgulhavam, saíam com o carro fazendo bi, 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 porque era bi da Taça Guanabara e bi do Campeonato Carioca. E olha só, nação, essa deve ser uma provável escalação aí para a partida de hoje contra a Portuguesa do Rio de Janeiro. O goleiro é o Matheus Cunha, na zaga, Cleiton e Danilo. Olha só, Danilo podendo estrear como titular do Flamengo. Nas laterais, Ayrton Lucas e Daniel Salles. Aí no meio de campo, Everton Araújo e Alan. O Alan que jogou bem, né, na última partida que ele jogou pelo Flamengo. Matheus Gonçalves. E aí, nas pontas, Everton Cebolinha, Luiz Araújo e Juninho. Essa deve ser a escalação. Vamos ver se vai ter alguma mudança, né? Até a hora do jogo, a gente sabe que o Felipe Luiz sempre faz surpresas durante o seu projeto aí, também tempo que ele está como técnico, sempre, às vezes de última hora ele acaba fazendo alguma mudança. Vamos ficar de olho, mas essa deve ser a escalação que ele, podemos dizer assim, deburrou aí durante os treinamentos do Flamengo. Agora é o seguinte, nação, coloca nos comentários aí o seu palpite. Qual é o seu palpite? Eu vou deixar meu palpite registrado aqui. Pra mim, vai dar Flamengo 3-0 hoje. O Mengão vai ganhar essa partida 3-0 pro Flamengo. Coloca aí nos comentários a seu palpite e aí fica ligado no nosso canal que hoje vamos ter o pós-jogo do Flamengo aqui no nosso canal. É só você se inscrever e ativar o sino das notificações para você ficar ligado e receber aí no seu celular, no seu computador, todas as informações e as notícias do Flamengo, tá bom? Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.